A construção do diálogo é uma dúvida comum de muitos escritores. Alguns ficam preocupados se usam demais, outros se estão usando da maneira certa. E um outro grupo ainda perde a cabeça sobre como pontuar corretamente. Então, vamos ver como você pode construir um bom diálogo para a sua história e evitar alguns erros comuns. Vamos lá! Imagina ter uma base de leitores fiéis e ter suas histórias lidas por muitos e ser reconhecido como escritor. Legal isso, né? E se eu te disser que posso te ajudar nessa jornada? Aqui no YouTube eu te passo dicas e te trago informações para você melhorar. Mas na Escola Tellers consigo te ajudar ainda mais para que você publique suas histórias e encontre os leitores ideais para elas. Vamos realizar esse sonho juntos? Acesse o link da Tellers na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária, que pode te ajudar a realizar o seu sonho de ser escritor. Me deixa te ajudar nessa jornada e fazer parte de sua história. Te espero lá, hein? E aí, Teller, Mauro Plastina aqui, tudo bem? Comunicação é essencial na vida humana. Sem ela, nada aconteceria e certamente não viveríamos da maneira que vivemos. E uma parte importante dessa comunicação é o diálogo. Nós estamos sempre conversando. Falar é algo que nos diferencia de outras espécies. Mas falar e dialogar não é exatamente a mesma coisa, principalmente quando falamos de literatura. Assim como outros recursos, o diálogo não pode ser usado a esmo, apenas porque falar é habitual. O diálogo deve servir à história. É comum falarmos que descrições desnecessárias podem atrapalhar o fluxo da história, certo? Diálogos banais servem o mesmo propósito. Se o diálogo não move a história adiante, trazendo novas informações ou realçando características de alguma personagem ou local, evite usá-lo. Eu digo para meus alunos da Tellers que na questão de descrições, se não faz diferença se uma porta é um arco ou quadrada, não é necessário descrevê-la. Então, em um diálogo, se não há necessidade de uma conversa entre duas personagens, também não precisa criá-la. Vários escritores escrevem pequenos diálogos de ois e tchauz entre personagens que se cruzam. Isso é comum na vida real, mas é dispensável na literatura. As histórias são recortes da vida real, então apenas 1% da vida entra nela. Por que usaríamos 1% de banalidades e não investimos apenas no essencial, certo? Seu leitor agradecerá com certeza. Inclusive, quando ele chega ao diálogo, é como se ele olhasse um filme. Ele cria as vozes das personagens em sua cabeça, trazendo emoção, além das informações que o diálogo traz. E essa emoção deve ser usada a favor da trama. Para trabalhar essas emoções em um diálogo, há uma importante dica: o uso de indicadores de fala. Esses indicadores são os termos que usamos após a fala em si. Normalmente são palavras como disse, falou, relatou e entre outras. Mas podemos trabalhar de uma maneira melhor com elas. Em um diálogo, podemos mostrar que uma personagem está mentindo, ironizando, agradecendo, sem nem precisarmos escrever que ele está fazendo isso. Na verdade, nem devemos escrever que ele está fazendo isso. São essas sutilezas que estão intrínsecas em um bom diálogo. E é aí que muitos escritores erram. Você já leu ou escreveu um diálogo que encerrava com o indicador falou enfaticamente ou disse tristemente? Primeiro, que advérbios devem ser evitados ao máximo em qualquer lugar do texto. Mas isso é assunto para outro vídeo. A questão aqui é que falar enfaticamente ou tristemente são maneiras genéricas de se mostrar emoções. Uma pessoa que fala tristemente está apenas cabisbaixa? Está chorando? Está em prantos? E enfaticamente, a pessoa está gritando? Está braba? Ou apenas ressaltando algo com firmeza? Quantas portas abertas só por se usar uma palavra genérica, certo? E se no lugar do disse tristemente, nós trocássemos por disse ele quase perdendo a voz enquanto lágrimas brotavam de seus olhos? É uma experiência bem diferente e bem mais visual, não é? Então, traga a emoção junto com seus indicadores de fala. Você nem precisa dar uma descrição tão completa como essa. Inclusive, o falou enfaticamente poderia ser trocado por esbravejou.
Você tirou o tão usado falou, economizando uma palavra e ainda colocou uma carga emocional e uma visualização de cena usando apenas uma palavra. Isso vai te ajudar muito a construir bons diálogos com mais emoção e ação, fazendo o seu personagem agir enquanto fala, assim como nós fazemos na vida real. Por falar em vida real, sabe outra coisa comum na vida que não levamos para os livros? As pausas. Quantas vezes em uma conversa você falou algo como "Oi? Pode repetir? Desculpa, não entendi." Eu confesso que muitas vezes começo a viajar e me perco em conversas e acabo não ouvindo direito algo ou apenas não entendo o que a outra pessoa falou. Então, se isso acontece na vida real, por que não nos livros? Todos têm audição e atenção perfeitas? Nenhum diálogo é linear sempre, e mesmo que seja algo super importante, a desatenção é humana e pode passar características importantes sobre a pessoa. Como você pode ter notado, eu sou uma pessoa desatenta em conversas. Então, quando couber uma pausa desse tipo, use. Ela pode humanizar a conversa e trazer informações sobre a personagem ou mesmo o local da qual as personagens estão. Se for um lugar barulhento, a conversa não será linear. Então, esse é um bom recurso a se usar. Lembrando que a pausa deve também auxiliar a história a ir adiante, passando informações relevantes, não apenas como meio de humanização do diálogo. E aí, gostou das duas primeiras dicas? Me deixa um comentário aqui embaixo e já curte o vídeo e se inscreve no canal para desenvolver cada vez mais a sua escrita com conteúdo toda semana. Agora, com a tua curtida no vídeo, podemos ir para a terceira dica sobre diálogos. Evitar conversas de curso de idiomas. Quando você estava aprendendo inglês, espanhol ou outra língua, lembra dos diálogos dos livros? Eles seguiam aquela sequência de "Oi Maria, tudo bem com você? Oi Pedro, tudo bem? E com você?" Toda pergunta era sempre respondida exatamente para fechar o ciclo, e nenhuma personagem parecia ter muitas emoções. Mas na vida, você já teve alguma conversa assim? Eu nunca vi isso, nem em entrevista de emprego. No Brasil, nós somos pessoas expansivas, gostamos de conversar e unimos assuntos uns nos outros. Se alguém estiver na rua de surpresa, talvez diga algo como "Maria, quanto tempo? Como você tá?" E a resposta talvez seja "Meu Deus, muito tempo mesmo, nem lembro quando nos vimos da última vez." Assim, a Maria nem respondeu como é que tá, mas vocês já vão falar sobre uma última vez que se viram. Ou seja, a conversa fluiu e a história seguiu adiante sem vocês trocarem a informação inicial se estava tudo bem. Nós fazemos isso a todo momento. Então, evite a conversa de curso de inglês. Deixe o diálogo fluido como na vida real, usando isso para fazer a história seguir seu caminho sem interrupções desnecessárias de trocas de informações banais. Ressaltando apenas que se for uma conversa super formal, ou se no universo da sua história as pessoas têm o costume de conversas lineares e fechadas, aí sim você precisa manter essa estrutura. Tudo depende também da sua construção de mundo e da situação do diálogo. Para finalizar, o diálogo tem uma última dica que tira todo escritor do sério: a pontuação. Primeiro, é importante ressaltar que travessão e hífen são sinais diferentes. O hífen é aquele tracinho pequeno que todos conhecemos. O travessão é aquele traço maior que não se acha no teclado de um computador convencional, então muitos acabam nem usando. Mas nós, escritores, precisamos usar. No Word do Windows, o travessão é feito clicando a tecla Alt+GR e o sinal de menos no teclado numérico. No Mac, se clica em Shift Option e o sinal de menos no teclado numérico. Se você não utiliza o Word, é só buscar na internet o atalho da sua ferramenta. Alguns programas para escritores até facilitam isso já. Se você quiser conhecer mais programas para escrever seus livros, você pode assistir esse vídeo aqui do canal, onde listo alguns dos mais usados. Você pode acessar o vídeo pelo card aqui em cima. Mas voltando à pontuação agora que você já sabe que precisa usar a travessão, muita gente tem dúvidas sobre usar pontuação, maiúsculas e minúsculas no diálogo. Apesar de existirem regras, muitas vezes os escritores não as usam corretamente. Então aqui algumas delas, maiúsculas e minúsculas. Qual é o correto? "Vá lavar a louça", gritou a mãe.
Ou vá lavar a louça, não quero um prato sujo, explicou o pai. Em ambos os casos, o verbo dissende, ou seja, o gritou, explicou, virá com a inicial minúscula, pois o diálogo e a narração são partes da mesma sentença. Isso serve mesmo com ponto de exclamação ou interrogação, pois essas pontuações apenas dão a entonação do diálogo e não fecham a sentença em si. Mas também temos o caso aqui, ó. Vá lavar a louça, a mãe gritou arrancando o controle do filho. A inicial da frase, após o travessão, vem em maiúscula, pois não existe o verbo dissende, e então não há continuidade da sentença. Esses dois são os casos mais usuais, mas e quando se usa vírgula com travessão? Como nesse exemplo, vá lavar a louça, explicou a mãe, logo receberemos visitas. Nesse caso, se usa vírgula, pois o diálogo é interrompido pela explicação com o verbo dissende. Caso retirássemos o explicou a mãe, a frase ainda faria sentido e permaneceria correta. E aí, gostou das 4 dicas para melhorar sua produção de diálogos? Ficou com alguma dúvida sobre eles ou quer mais exemplos de pontuações? Me deixa um comentário aqui embaixo para eu continuar te ajudando. E se você quiser dar o próximo passo na carreira literária, acesse tellers.com.br e conheça o curso de escrita literária. Me deixe fazer parte da sua jornada de escritor. Uma ótima produção para ti e uma ótima construção de diálogos. Até o próximo vídeo. Tchau!